BLW ou Bliss. Qual a diferença? Essas duas siglas estão relacionadas a métodos de introdução alimentar e normalmente gera dúvida em relação à diferença, porque são bem parecidas, são duas abordagens bem parecidas, se é que não são iguais, então acaba gerando uma confusão. Bliss, BLW, não é a mesma coisa? Qual que é a diferença afinal? Então, para ajudar, eu trouxe aqui um pouquinho da história e do contexto de surgimento dessas abordagens para ajudar vocês a entenderem melhor. Então, vamos lá. O BLW é a sigla em inglês de Baby-led Weaning, que significa desmame guiado pelo bebê. Essa é uma abordagem que surgiu em 2008, idealizada pela Gill Hapley, que é uma enfermeira britânica. E nessa abordagem ela defende que o bebê deve comer sozinho e os alimentos devem ser cortados em pedaços maiores, justamente para que o bebê coma sozinho, porque o bebê ele utiliza toda a palma da mão para pegar os objetos. Ele ainda não tem esse movimento de pinça, então ele não tem essa coordenação, essa destreza para pegar os objetos utilizando os dedinhos. Então ele usa toda a palma da mão. E por isso, os alimentos devem estar em tamanhos grandes. Né? Se você tentar pegar, por exemplo, um objeto pequeno, um grão de feijão, por exemplo, utilizando a palma da mão, você vai ver como é difícil. Então, por isso, os alimentos são grandes, mais ou menos do tamanho do punho do bebê. Então, os alimentos menores, como arroz, feijão, eles vão ser introduzidos mais tarde, ou então eles vão ser modificados através de receitas, por exemplo, transformando em bolinhos, para que o bebê consiga pegar com as mãos, porque a ideia aqui é que o bebê coma sozinho, 100% sozinho. Então, tem que ser um alimento que ele consiga pegar. Diferentemente do modelo tradicional, o BLW não inclui alimentação com a colher e também não inclui nenhum processo de evolução da consistência para preparar a comidinha do bebê, como amassar, desfiar, nada disso. É uma abordagem que encoraja os pais a confiarem na capacidade inata do bebê de autoalimentar-se e defende alguns pontos. Então, continuar amamentando o bebê ou usando a fórmula infantil, conforme o caso, que o bebê esteja sempre sentado para receber o alimento, isso vai trazer mais segurança para o processo também. Permitir que o bebê se suje e interaja com os alimentos livremente durante as refeições, oferecer uma alimentação variada para o bebê. Essa alimentação variada é importante até mesmo para a gente garantir aí uma oferta adequada de micronutrientes. Comer junto e interagir com o bebê durante as refeições, deixar que o bebê coma no seu tempo, então sem ficar pressionando o bebê ou apressando para que ele coma logo. Então, além da oferta em pedaços e do bebê se alimentar sozinho, esses são alguns pontos defendidos pelo BLW. Só que essa abordagem não é uma recomendação oficial e, por isso, o surgimento dela trouxe alguns questionamentos, até mesmo por causa da popularidade que o BLW veio ganhando. Então, ele veio crescendo muito e, por não ser uma recomendação oficial, surgiram várias perguntas. Né? Será que o uso dessa abordagem tem algum impacto no crescimento e desenvolvimento do bebê? Será que ao deixar o bebê comer sozinho, a ingestão de micronutrientes vai ser adequada? Tem alguma influência na formação dos hábitos alimentares? É um modelo viável para os pais aplicarem no dia a dia? É seguro? O risco de engasgo é maior? Então, essas são algumas perguntas que surgiram aí com a popularidade do BLW. E com isso, diante desses questionamentos, surgiram também vários estudos. Só que todos esses estudos são estudos que tiveram várias limitações. Um desses estudos comparou o perfil nutricional da alimentação de bebês de 6 a 8 meses. Esses bebês foram divididos em dois grupos, né? Um utilizou o modelo BLW e o outro grupo o modelo tradicional das papinhas. E o que eles acharam? Eles verificaram que os bebês do grupo BLW foram mais propensos a comerem em família, tiveram maior ingestão de gordura e menor ingestão de ferro, zinco e vitamina B12, quando comparados aos bebês do grupo tradicional. Em relação à ingestão energética, ela foi similar nos dois grupos.
Só que, como eu falei, foi um estudo com várias limitações, a começar pelo número da amostra, que foi bem pequena. Então, a gente não sabe até quando essa informação é realmente válida. E é nesse contexto que surge o BLIS, sigla de Baby-led Introduction to Solids, que significa Introdução aos Sólidos guiada pelo bebê. Essa é uma versão do BLW criada por um grupo de estudiosos na Nova Zelândia que inclui algumas orientações justamente por considerar esses questionamentos que foram levantados em relação ao risco de engasgo e a baixa oferta de ferro, por exemplo, que foi identificada, por exemplo, nesse estudo que eu falei. Então, o BLIS, para mim, é a abordagem da LW, só que enfatizando algumas recomendações. E quais são essas recomendações? Então, no BLIS temos as seguintes recomendações. Oferecer os alimentos cortados em pedaços grandes que o bebê consiga pegar sozinho, assim como é no BLW. Oferecer os alimentos preparados de forma a reduzir o risco de engasgo e evitar alimentos com alto risco de aspiração. Garantir a oferta de algum alimento rico em ferro em cada refeição. Garantir a oferta de algum alimento energético rico em calorias em cada refeição. Evitar alimentos redondos ou em formato de moedas. Experimentar sempre o alimento antes de oferecer ao bebê para verificar se o alimento não vai formar um bolo dentro da cavidade oral. Então, primeiro o adulto prova o alimento, vê como esse alimento vai se comportar dentro da boca, para depois ver se é seguro oferecer para o bebê. Garantir que o bebê esteja sempre sentado, ereto e sob supervisão de um adulto durante todo o tempo. Então, essas são as recomendações do BLIS e comparadas às recomendações do BLW, são bem semelhantes. No BLW, também tem essa preocupação com a segurança, é recomendada uma alimentação variada, né, evitando a monotonia, que também iria garantir um aporte adequado de micronutrientes, ou seja, são duas abordagens bem semelhantes. Então, o BLW e o BLIS, eles vêm ganhando cada vez mais espaço, e na maioria das vezes com relatos bem positivos. E aí vem a pergunta, né? Mas como eu falei, essas recomendações não são ainda as recomendações oficiais. Então, o que é melhor? Né? Esses dois modelos vêm crescendo muito, com relatos positivos de quem aplica, mas as recomendações oficiais ainda é o modelo tradicional. Então, o que é melhor utilizar? Né? O BLW, o BLIS, alimentação com a colher. Como eu falei, a recomendação oficial ainda é o modelo tradicional, só que é o modelo tradicional evoluído, né? Não é mais como era antigamente, com suquinho, com sopinha. Hoje a gente já não usa liquidificador, a papinha é mais espessa. Então, teve essa evolução também do modelo tradicional. E devido, né, a esse crescimento, essa popularidade do BLIS e do BLW, a Sociedade Brasileira de Pediatria publicou em 2017 um guia prático de atualização relacionada à alimentação complementar e o método BLW. Esse guia é bem interessante. Lá, a Sociedade Brasileira de Pediatria diz que não há evidências de que o modelo tradicional das papinhas, que é o adotado como oficial, né, seja menos importante ou estimulante para o bebê, desde que sejam seguidas as orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria, do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde. Nas recomendações oficiais, que é o modelo das papinhas, a gente vê que realmente tem uma preocupação com os aspectos nutricionais, mas também com os aspectos comportamentais. Né? Como eu falei, o modelo evoluiu também. Então, a gente vê uma preocupação em oferecer uma alimentação variada com todos os grupos alimentares, o comer em família é incentivado, lá a gente vê que é para estimular o bebê, mas sem forçar, então sempre respeitar os sinais de fome e saciedade do bebê. Então, os documentos oficiais, embora eles ainda indicam o modelo tradicional, ele é bem completo e bem seguro para orientar a alimentação complementar. E nesse mesmo documento, a Sociedade Brasileira de Pediatria diz que a popularidade do BLW
está relacionada principalmente à importância dada à individualidade de cada criança e ao empoderamento dos pais para reconhecer os sinais apresentados pelos bebês, sempre respeitando o ritmo de desenvolvimento e as habilidades de cada bebê. Porém, esses são pontos que devem ser trabalhados independentemente do método utilizado, ou seja, no método tradicional também. Então, muitas das recomendações comportamentais vistas no BLW, no Bliss, estão presentes também nas recomendações do método tradicional. Respeitar o ritmo de desenvolvimento, comer em família, ter paciência, não usar estratégias punitivas e várias outras. E no final desse documento, a Sociedade Brasileira de Pediatria ela diz que os bebês podem receber os alimentos amassadinhos na colher, mas que eles também devem receber e experimentar comer com as mãos. Então a gente não deve se prender a uma única abordagem. Eu costumo falar que não existe método certo ou errado, existe aquele que o bebê e a família se adaptam melhor. E para fechar aqui, eu vou ler o finalzinho do documento para vocês, que ficou muito bom e eu concordo muito com a ideia que é trazida aqui nesse texto. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria se posiciona da seguinte forma: reconhece-se que no momento da alimentação complementar, o lactente pode receber os alimentos amassados oferecidos na colher, mas também deve experimentar com as mãos, explorar as diferentes texturas dos alimentos como parte natural de seu aprendizado sensório-motor. Deve-se estimular a interação com a comida, evoluindo de acordo com o seu tempo de desenvolvimento. Não há evidências e trabalhos publicados em quantidade e qualidade suficientes para afirmar que os métodos BLW-Bliss sejam as únicas formas corretas de introdução alimentar. As orientações fornecidas pelos autores são coerentes com o desenvolvimento infantil, mas limitar um processo complexo a uma única abordagem pode não ser factível para muitas famílias e, portanto, não pode ser endosado como forma única de alimentação infantil pelo Departamento de Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, para mim fica claro que não existe método certo ou mais adequado, vai depender sempre do contexto familiar. E, independentemente do método escolhido, a gente deve sempre ofertar para o bebê uma alimentação variada, com comida de verdade, e nos atentarmos também para os aspectos comportamentais, respeitando sempre o bebê e o seu ritmo de desenvolvimento. Então, é isso. O método, a forma de oferecer vai ser o menos importante. O mais importante é a qualidade dos alimentos, o respeito, né, o carinho, todo o comportamento que envolve o ato de se alimentar. E aqui, só para finalizar, caso tenha ficado alguma dúvida ou alguma preocupação relacionada àquelas recomendações que foram enfatizadas no Bliss, eu vou exemplificar aqui para vocês. Então, lá eles falam, né, que a gente tem que oferecer um alimento rico em ferro em cada refeição. Então, para ficar claro, quais são os alimentos ricos em ferro? São principalmente as carnes, mas também os folhosos, verdes escuros, como a couve, brócolis, espinafre, as leguminosas, feijão, grão de bico. E lembrando que o ferro de origem animal, ele é melhor absorvido pelo nosso organismo, mas a gente consegue melhorar a absorção do ferro de origem vegetal adicionando vitamina C. Então, pingando umas gotinhas de limão, de laranja, no feijão, por exemplo, a gente torna essa absorção mais efetiva. Em relação a oferecer os alimentos preparados de forma a reduzir o risco de engasgo e evitar os alimentos de alto risco de aspiração, a gente tem que os principais alimentos com risco de engasgo são alimentos duros e em formatos arredondados. Então, a gente vai cozinhar o alimento duro, por exemplo, se for oferecer uma maçã, em vez de oferecer ela crua, ofereça in natura, né? Oferecer ela cozida, porque assim ela vai estar numa consistência mais adequada para o bebê. E alimentos redondos a gente vai cortar de forma a retirar esse formato arredondado. Às vezes a gente tem que fazer, às vezes, até mais de um corte para realmente tirar esse formato arredondado do alimento. E assim ele fica mais seguro para o bebê. E em relação aos alimentos
que tem maior risco de aspiração, a gente tem, eu vi no site, né, da Sociedade Brasileira de Pediatria, que os alimentos mais comumente aspirados na faixa etária pediátrica, aqui no Brasil pelo menos, são milho, feijão e amendoim. Então, evitar esses alimentos ou ter um cuidado redobrado quando o bebê for ingerir esses alimentos. A gente vê, por exemplo, o milho. O milho a gente vai dar um milho cozido e normalmente a gente parte os grãos do milho na espiga para oferecer para o bebê. Então, ter todos esses cuidados. Em relação à oferta de um alimento rico em calorias, né, ou um alimento energético em cada refeição, seriam os cereais e os tubérculos. Então, mandioca, batata, arroz, esses seriam os alimentos energéticos. E é claro, se você segue aquela recomendação de oferecer uma alimentação variada com todos os grupos alimentares, variar os alimentos dentro de cada grupo, dificilmente a criança vai ter uma deficiência de algum micronutriente, porque cada alimento vai ser rico em um nutriente diferente. Então, vai ter aquele alimento com mais vitamina A, o outro vai ter mais vitamina C, o outro vai ser rico em ferro. Então, se você oferece alimentos de todos os grupos e varia dentro de cada grupo os alimentos ofertados, as chances da criança apresentar uma deficiência são bem pequenas. Então, é muito importante a variedade da alimentação do bebê. E é isso, espero que vocês tenham gostado e que tenha ficado claro para vocês que BLW e Bliss é praticamente a mesma abordagem, simplesmente enfatiza algumas recomendações para a segurança desse processo de se alimentar do bebê.